Este é o primeiro videocast do projeto Águas do Espírito Santo, desenvolvido pelo blog do Olimar Cortes em parceria com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM. E vamos abordar aqui a questão das bacias hidrográficas do Espírito Santo. Elas têm importância fundamental para o desenvolvimento do Estado e é sempre necessário ter essa preocupação com a quantidade e com a qualidade da água que está sendo produzida. A falta de saneamento básico em algumas regiões do estado, aliada aí à poluição causada por atividades industriais e também agrícolas, pode comprometer a qualidade da água dos rios e afetar diretamente o abastecimento da população. Além disso, a escassez de água em períodos de seca é um problema que nós temos aqui recorrente. Para enfrentar esse desafio, é necessário investir em tecnologias de captação, armazenamento de água, além de, obviamente, aí de buscar alternativas para o seu uso racional. Nesse programa, nós vamos conversar com especialistas, começando com o professor Gemael Barbosa Lima, ele que é doutorando em Engenharia Ambiental e atualmente coordena o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade da Região Serrana, a FARESE. Em seguida, nós vamos bater um papo aí com o promotor de justiça, dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, promotor de justiça Marcelo Lemos Vieira. Eles farão aí uma análise da situação atual das bacias hidrográficas capixabas, e são elas a Santa Maria da Vitória, Rio Itapemirim, Rio Novo, Santa Maria do Rio Doce, Litoral Centro-Norte, Pontões e Lagoas do Rio Doce, Jucu, Guandu, afluentes capixabas do Rio São Mateus, Benevente, Itaúnas, Barra Seca e Foz do Rio Doce. E vamos começar a nossa conversa com o professor Gemael. Olá, professor, seja muito bem-vindo. E vamos dar início aí perguntando como é que está a situação das bacias hidrográficas no Espírito Santo, na opinião do senhor. Se você olhar os achados dos comitês de bacia, os diagnósticos de bacia, né, que a AGE ela sempre publica das bacias, em muitas delas vão falar situação preocupante. Por quê? O uso que a gente faz da bacia hidrográfica, seja para a área de agricultura, seja para a urbanização, seja para qualquer acaba afetando tanto na quantidade de água quanto na disponibilidade. Como praticamente a grande maioria das bacias hidrográficas do estado são bastante, que a gente chama, antropizada, então é uma coisa muito comum você ter processos de poluição ou até mesmo falta de qualidade da água em disputa desses diversos usos, né? Então, em muitas delas são preocupantes, não somente pela escassez de água, mas pela falta, né, da quantidade, mas pela falta de qualidade também em muitas delas, decorrente de usos inadequados que vem sendo feitos desde muito antes, né? Desde muito antes da gente começar a falar em meio ambiente, sustentabilidade, já vem dessa e continua até hoje. Qual a análise que o senhor faz em relação à quantidade de água? Hoje o Espírito Santo tem água suficiente para a manutenção do atendimento tanto da área agrícola como da área industrial? Sim, olha, depende muito da bacia, né? Então, você tem algumas bacias que ela até suportam, aí você também tem, como a água ela é distribuída também na questão temporal, né? Não só no espaço geográfico, só para você ter uma noção, a distribuição da água ela é muito, como que eu posso dizer, é muito diversa. Então, você tem regiões que tem uma quantidade muito grande, uma quantidade não tão grande assim. Então, o que acontece? Também essa variação se dá em relação às épocas do ano. Então, época que chove menos, você tem menos disponibilidade. Então, normalmente no verão, que chove muito, então nossas bacias hidrográficas estão com um nível considerável, até que alguns usos até que suportam alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, na fotografia que eu tenho, pelo menos das bacias que eu atuo, que é, por exemplo, Santa Maria da Vitória, que eu atuo bastante aqui,
realmente os usos competem muito entre si. E acaba que, em certos momentos, que a gente pode até discutir aqui um pouco, que o Estado viveu, não suporta. Né? Então, por exemplo, o Rio Santa Maria da Vitória, ele tem a vazão que é considerada crítica dele, aí em torno de 2 metros cúbicos por segundo. Então, é uma vazão muito pequena. Então, o que acontece? Muita gente recorre a alternativas, fazendo barragem ou pegando água subterrânea. Então, acredito que a grande maioria delas é bem preocupante nesse cenário de disponibilidade de água. Professor, em relação à disponibilidade de água para a população, a gente sabe que as bacias aí do Santa Maria da Vitória e do Jucu são responsáveis principalmente pelo abastecimento da região metropolitana. Como é que está essa questão da disponibilidade de água? Eu vejo que a gente tem pouca disponibilidade, mas a gente também tem um potencial muito grande da gente produzir água, que é o seguinte: da possibilidade da gente incentivar produção de água. Não existe, mas no sentido de que a gente possa fazer algumas ações para melhorar a qualidade de água, tanto disponibilidade hídrica quanto, né? E aí você tem uma série que a gente pode citar depois, como, por exemplo, as barraginhas, as caixas secas, né? De você aproveitar a água da chuva. E no meio rural tem uma infinidade de... onde você mais consegue fazer isso, na melhor das hipóteses. Então, assim, eu vejo um cenário preocupante, mas eu, como uma pessoa que sou esperançoso, eu acredito que a gente, fortalecendo essas ações, a gente consegue ter uma melhoria assim, da qualidade, distribuir a água de forma igual a todos, conforme a legislação prevê. Agora, professor, como se daria essa produção de água? Então, a produção de água, basicamente, está no sentido da gente fazer algumas obras. Essas obras normalmente são estruturais, que fazem com que você retenha essa água possa infiltrar no lençol freático, e essa água, infiltrando no lençol freático, ela pode abastecer, por exemplo, o rio, porque quem garante aquela vazão mínima do rio na época da seca é o lençol freático. Então você existe, eu falei barraginhas que não são barragens propriamente ditas. Barraginhas é o seguinte: imagina que você tem um aclive, né, um morro, uma encosta, e aí a água da chuva vai bater aqui e, teoricamente, ela lavaria o solo ia embora e ia parar no rio, por isso que o rio fica muitas vezes barrento. É fazer uma barragem aqui nessa encosta, pequenininha, ela é muito pequena, então você faz uma barragem, a água da chuva vem e fica retida aqui. Aí o que acontece? Cessou a chuva, essa água vagarosamente vai infiltrando no solo e vai abastecendo o lençol freático. Isso é uma técnica de produção de água. As caixas secas também é a mesma coisa. Você tem estrada, você faz essas caixas secas e aí a água fica retida nessa caixa seca, que você evita a erosão, e aí você acaba abastecendo. Então, são uma infinidade de técnicas que existem, né? Eu só citei duas que são as mais importantes no meio rural. É como que o meio rural poderia contribuir para a produção de água, né? Que poderia, sim, ser umas ótimas alternativas, né? Agora, diante do fato de que a água é um bem finito, como é que a gente pode pensar na questão da qualidade da água, da preservação da qualidade da água? Ótimo. Eu falei, então, da disponibilidade hídrica, que é preocupante. A qualidade é igualmente. Tanto é que nos recursos hídricos, a gente fala, tecnicamente, quando a gente diz escassez hídrica, ela não está associada apenas à quantidade de água, mas assim também à qualidade. Então, é aquela questão. Se eu tenho um curso d'água, mas ele está muito poluído, de tal forma que eu não consiga usar, eu também considero isso como sendo escasso, né? E aí, tudo que eu falei antes de uso da bacia também afeta na questão da qualidade da água. Vou dar vários exemplos aqui. Um deles é
dos usos da bacia que tem, de certa maneira, prejudicado muito a disponibilidade de água é o desmatamento. Então, a pessoa, por exemplo, se colocar da parte histórica, o Estado tinha bastante parte da Mata Atlântica, hoje tem um remanescente muito pequeno, essas bacias acabaram sendo cortadas por incentivos antigos, né? Que você tem floresta na sua propriedade, isso é preguiçoso, era mais ou menos nesse sentido. Hoje já tem todo um trabalho para que, não é bem assim, que ela é muito importante. E aí o que acontece? Quando você tem essa falta de floresta, ou você tem, por exemplo, um ordenamento urbano muito desordenado, isso tudo contribui para a qualidade. Então, por exemplo, uma bacia hidrográfica com pouca vegetação, com solo exposto, chuva bateu ali, lava aquele solo, vai para o rio, fica todo barrento. E aí você prejudica uma série de fatores. A gente já tem até um estudo aqui de um ex-aluno meu, que ele até... Será que nesse sentido, investir em reflorestamento ou no tratamento de água? Porque para abastecer, eu vou ter que tratar essa água que está cheia de sedimento, seja toda a barreta ali de turbidez. E aí eu vou ter que gastar mais produto químico para isso. Então, o que seria mais interessante? Gastar mais produto químico ou revitalizar, quer dizer, expandir a capacidade da estação de tratamento ou revegetar? Revegetar acaba sendo até mais barato, porque dependendo da situação, o fato de você simplesmente cercar uma área, a vegetação volta. Não sei se os espectadores já puderam observar isso. Uma área que você não dava nada, ninguém usou, tinha uma mata em volta, daqui a pouquinho você viu aquela floresta gigantesca naquela área. Então, que acaba sendo bastante importante nesse sentido. Então, eu estava vendo até fazendo uma pesquisa ontem, preparando para essa entrevista. A AGER tem um site lá da AGER, né? AGER. Você entra e aí o que acontece? Você tem uma parte lá de monitoramento e tem lá os monitoramentos que a AGER faz, que é dito índice da qualidade da água. Então você tem vários bacias hidrográficas pontos em que a AGER faz, e você clica, tem lá o valor. Coincidentemente, eu cliquei no valor lá, a turbidez, né, que é essa água barrenta, para aquele lado, lá perto das Lagoas do Paraná, estava 104, a legislação fala que deveria estar até 100. Então, basicamente, você tem os usos da bacia também influenciam Outro ponto muito importante também que a gente tem aqui, né, é o lançamento de esgoto indiscriminado no rio. Então, por exemplo, quando você tem esse tipo de lançamento, você tem uma barragem, como a barragem ela faz com que a água fique bem parada, acaba o excesso de matéria orgânica ali, de nitrogênio e fósforo, faz com que as algas cresçam. Então a água fica verdinha ali. É uma coisa extremamente até bonita, né? Aquela água verdinha, aquela barragem, mas aquilo é um problema ambiental, né? Que é dado por jogar esgoto indiscriminado, né? Sem tratamento no curso hídrico. E vale ressaltar também que a qualidade da água, assim como a disponibilidade, também é cíclica. Então, por exemplo, eu tenho certas épocas do ano que a qualidade é pior, justamente porque a chuva, as condições climáticas, elas interferem bastante na qualidade. Mas também, assim como a quantidade, a qualidade também é igualmente preocupante. Porque ela depende de tratamento, e aí vai encarecer. Dependendo da água que você consome poluída, você vai causar doença, então você tem certos problemas nesse sentido. Professor, o senhor falou aí na questão do saneamento. Agora em julho, o novo marco legal do saneamento está fazendo 3 anos. Como é que o senhor avalia essa legislação, essas medidas que estão sendo implementadas? O Estado está de acordo? O Estado está acompanhando essas medidas? Organizou bastante, né? Algumas coisas foram bastante positivas, que a gente gostou, né? Outras, principalmente dos setores públicos, não ficaram tão agradáveis. Então, por exemplo, a discussão
principalmente eu vou bastante em congressos da ABS, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. Eles falaram, olha, o saneamento melhorou porque, assim, tinha um impasse muito grande de se as empresas públicas ou privadas que vão assumir essa questão. Aí muita gente fala, olha, a empresa pública ela tem a tendência de ter uma gestão um pouco mais eficiente do que o setor público. Aí isso é um ponto de discussão, porque, por exemplo, eu sou extremamente muito fã mesmo da Sabesp. A Sabesp em São Paulo faz um trabalho fenomenal de saneamento. Por outro lado, eu também tenho algumas iniciativas boas da gestão privada que também são muito boas. Então, e aí a discussão lá foi assim, até o presidente falou, olha, a gente não quer ficar talvez só no setor público, responsável pelo saneamento, mas também a gente não quer também só no setor privado, mas que tenha uma flexibilidade nesse sentido. Então, basicamente, nessa situação, acredito que deu eu particularmente, né, acho que deu uma melhorada em alguns pontos, né? Professor, partindo já para o encerramento desse nosso bate-papo, quais medidas o senhor listaria como sendo necessárias, prioritárias, para que a gente possa garantir a disponibilidade e a qualidade de água para as próximas gerações? Ótima pergunta. Bem, vou falar de duas formas: população e empresa pública ou privada, independente de qualquer coisa. População e empresas têm um consumo consciente da água, então não adianta nada a gente ter uma série de barragens para ajudar, né, você a armazenar água na época da chuva para poder usar na seca. Se a população, por exemplo, não se conscientizar que a gente tem um problema de água e que não é o Gemael que vai resolver, que não é algum profissional da área que vai, eu tenho aqui a solução, toma aqui, vai dar certo, não. Porque problemas ligados ao meio ambiente, a de recursos naturais, depende de especialistas propondo ações e depende da colaboração da comunidade. Então, por exemplo, o uso racional de água. Então, aquelas campanhas que as concessionárias de abastecimento falam, gente, ou o governo fala, AGE, olha, se for para usar, por exemplo, águas para fins potáveis, por exemplo, lavar uma calçada, vamos tentar pegar água da chuva. Vai tomar banho, ficar meia hora lá, escovando o dente, aquelas coisas que ficaram até para muitas pessoas até clichê. Então, nós também temos que conscientizar. Empresas também fazer a reutilização dessa água, né? Existem trabalhos fantásticos na literatura que relatando experiências de empresas que particularmente eles não dependem mais de água do sistema, a própria água ali se recircula, eles tratam, voltam, né? Então ela já é quase ali um organismo. E aí a gente fortalecer os nossos instrumentos da gestão de recursos hídricos que a gente tem, e são fantásticos, tá? Um que eu acho que tem que fortalecer é a cobrança. Eu sei que muita gente vai me criticar aqui, mas a cobrança pelos recursos hídricos tem que ser feita, independente de quem salva aqueles, né? O meu uso é insignificante, então não precisa cobrar. Mas, enfim, por quê? A cobrança de recursos hídricos, por exemplo, que é um instrumento que eu acho que precisa ser fortalecido, o dinheiro vai para ações dentro da bacia hidrográfica para poder melhorar a qualidade e a quantidade de água. Então, o comitê usa ali, faz um estudo de prioridades, de ações que têm que ser feitas para melhorar a qualidade e a quantidade de água na bacia. No caso, esse dinheiro que é cobrado vai justamente para financiar essas ações, né? E eu acredito que fortalecendo os instrumentos ali da gestão, a cobrança que realmente eu acho interessante, né? A outorga, eu acredito que a gente vai ter um futuro melhor, tá? E aí, para quem tem dúvida, não sei se eu poderia fazer isso aqui, mas existe um documentário no YouTube que relata exatamente isso, que é chamado Nas Águas do Piracicaba. É da USP, foi uma professora da USP,
que ressalta, olha, o rio era poluído, o que nós fizemos para despoluir ali da bacia do Piracicaba, em São Paulo, as ações que eles fizeram, monitoramento, né? Então, um documentário assim, fantástico que eu sempre passo para meus alunos. Tá? Então, basicamente, na minha humilde visão, seria mais ou menos esse caminho. Ok. Eu agradeço muito a participação do senhor nesse nosso projeto Águas do Espírito Santo. Muito obrigado pelo convite, eu fico agradecido e estou à disposição, né, para qualquer coisa. E agora vamos conversar com o dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, promotor de justiça Marcelo Lemos Vieira. Seja muito bem-vindo, promotor, ao projeto Águas do Espírito Santo. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Promotor, para a gente dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber qual o papel do Ministério Público Estadual em relação às bacias hidrográficas e qual o trabalho que vem sendo desenvolvido para a proteção e manutenção dos recursos hídricos aqui do Estado. A gente precisa contextualizar uma época em que nós vivemos de 2015, 2016, que foi uma época extremamente grave no Espírito Santo, de uma seca, né, que não se via há 80 anos. Na verdade, a gente podia voltar até 2013, nós tivemos grandes enchentes, né? Volume de água que há muitos anos a gente não via também. Em seguida, tivemos a seca, o que mostra que nós estamos num ambiente mais hostil, a nível de volume de água, tanto em momentos de abundância, como em momentos de escassez, o que tem a ver diretamente com mudanças climáticas, né? Então, hoje a gente falar de questão hídrica, é muito difícil desassociar a questão hídrica da questão que envolve as mudanças climáticas. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de que uma coisa está muito próxima à outra. Daquele momento em diante, nós tivemos uma experiência muito forte, sabe, da presença da sociedade no processo de tomada de decisão. E eu acho que aí que o Ministério Público encaixou bem, né? Porque você veja bem, naquela época nós não tínhamos todos os planos de bacia, então nós estávamos, algumas bacias a gente estava no escuro, ou seja, a gente não tinha como caminhar para tratar a questão, tínhamos de tratar essa questão com o apoio, com a consciência e, como dizer assim, com um processo de democratização da questão perante a sociedade. E foi um exercício muito interessante. Isso, claro, evidentemente, que o Ministério Público não fez sozinho. Nós tivemos a AGER, uma diretoria época, o diretor-presidente da AGER, o professor Paulo Paim, que nos auxiliou muito, nos trouxe uma visão bastante interessante da gente construir os chamados acordos de cooperação comunitária, né? E esse acordo de cooperação comunitária foi um grande aprendizado para o Ministério Público brasileiro. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de colocar isso no nosso livro, livro que nós escrevemos sobre a mediação no âmbito do Ministério Público. A partir daquele momento ali, nós percebemos que seria muito difícil continuar trabalhando no que a gente chama de comarquismo, né? Cada promotor de justiça tentando resolver um problema que é um problema regional, num lugar, numa comarca, a gente pode até imaginar a comarca coincidindo com o município. Nem sempre coincide. Tem comarca que muitas vezes ela abrange 2 municípios, mas mesmo assim é uma visão muito míope para você trabalhar as questões ambientais, principalmente questão hídrica, onde você tem, em regra, a bacia como referencial. Se a gente pegar a história da humanidade, as comunidades, as sociedades mais antigas, elas se estabeleciam ao longo dos leitos dos rios, né? Então, o rio é uma referência, a bacia hidrográfica é uma referência. Ela dá um sentimento, né, um pertencimento da comunidade naquele local. Então, nós percebemos que, naquele momento, a gente precisava urgentemente mudar a forma de trabalhar um paradigma na instituição. E começamos a construir com a administração superior a possibilidade de criarmos, então, nossas coordenações de bacia hidrográfica, onde você teria promotores, colegas, né, responsáveis para trabalhar toda a matéria que envolve recurso hídrico, com olhar regional por bacia. Não há muito mistério em trabalhar com a questão da proteção do recurso hídrico. É só você seguir o plano de bacia. A grande questão que nós sabemos que, infelizmente, a legislação e os planos do Brasil nem sempre são cumpridos, muitas vezes não são retirados do papel.
Doutor, a gente pode falar em resultados desse novo trabalho, desse novo viés de acompanhamento do Ministério Público? Os resultados que a gente poderia dizer hoje são mais formais do que materiais, né? Por exemplo, hoje nós temos a capacidade muito maior de articulação, vamos supor, aqui, de um cenário de uma eventual escassez de recurso hídrico. Hoje nós temos um poder muito maior de mobilização do Ministério Público para atender uma demanda como essa, como há alguns anos atrás. Porque você tem uma estrutura, porque nós não criamos só as coordenações, nós criamos um núcleo técnico para apoiar os coordenadores e nós criamos um observatório que aos poucos está captando dados do cenário, de todos os cenários, de todos os órgãos públicos e privados que estejam envolvidos com água, trabalhando esses dados para entregar ao promotor dados que sejam mais fidedignas à legislação. Dá um exemplo. Hoje nós temos capacidade de olhar uma bacia, um recurso, uma bacia hidrográfica e ver se ela está com uma vazão melhor ou pior do que 5 meses atrás. Isso já é um ganho muito grande. Isso já é um alerta. Nós temos condições hoje, através de um programa, de um app desenvolvido pela ArcelorMittal, em convênio com a Universidade Federal e com a Universidade de Alagoas, em que você consegue, na bacia do Santa Maria, ver a quantidade de água da bacia, ou seja, você consegue hoje vislumbrar ou uma enchente ou uma escassez. Então, assim, mas isso são alguns pontos de vantagem de resultado já no momento, por exemplo, de crise. No dia a dia, no cotidiano, o que a gente precisa fazer, o dever de casa agora, é a gente fazer com que decole definitivamente a força dos comitês de bacia. O Ministério Público, ele não tem e nunca será o protagonista do que se refere a recurso hídrico. O protagonista do que se refere a recurso hídrico são os comitês de bacia. E os comitês de bacia ainda demandam algumas providências para que eles possam realmente atuar, como, por exemplo, estrutura, né? Como ser os comitês de bacia, em que pese o Espírito Santo ter os planos de bacia, mas os comitês ainda não têm uma estrutura adequada para poder se reunir, para poder deliberar. E por que o comitê de bacia é importante que ele funcione? Alguns colegas até falam que é o parlamento das águas, porque a legislação assim determinou que todas as medidas ou todas as ações que forem impactar na bacia tem que passar pela deliberação do Conselho. Vou dar exemplo. Vamos supor que ali no Itapemirim, na bacia do Itapemirim, se queira construir um complexo industrial. Bom, tudo bem, vai trazer divisas para o Estado, atividade econômica interessante, uma área portuária, por exemplo. Mas a pergunta é, enquanto isso irá impactar na bacia? Enquanto isso irá impactar na demanda por recurso hídrico? Isso necessariamente tem que passar pelo comitê de bacia. Então, não basta que passe pelo órgão licenciador, não basta que passe pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público hoje, eu diria assim, que a gente está muito mais apto a trabalhar de uma forma em que você consiga dar voz ao comitê de bacia, porque você tem esses colegas agora que estão trabalhando, vamos dizer assim. E aí vem a outra parte da história, que é a manutenção, né? Nós não temos ainda, em grande parte, ou na maioria, para dizer que nenhuma delas, a implementação legal da cobrança do uso da água. Nós precisamos implementar no Estado a cobrança pelo uso da água, que não é necessariamente, não se pode imaginar que seja alguma penalidade ou mais um imposto. Não é isso. É uma questão, inclusive, pedagógica, né? Tudo que vem de graça, tudo que é bem de uso comum e que não tem uma valoração, as pessoas, infelizmente, tendem a usar de forma desmedida. Então, a cobrança do uso da água será um instrumento pedagógico que ele vai dar visibilidade para as pessoas do valor da água. Então, nós temos esses deveres de casa e, junto a isso, nós estamos trabalhando fortemente na questão do desmatamento, que é outro problema sério, por quê? O desmatamento, mata ciliar, a reserva legal, APP, todas as proteções legais, a unidade de conservação, todas as proteções legais que é pertinente à floresta, tem a ver com nascente. Então, quando você fala de recurso hídrico e de bacia, você fala de nascente, né? Porque em algum momento aquele recurso hídrico ele nasce. A gente está conseguindo mapear melhor as peculiaridades de cada bacia, o que cada região necessita para que você tenha a maior proteção
de recurso hídrico para que, em momentos, repito, em momentos de abundância, a gente possa agir de forma mais rápida. Em momentos de escassez, que a gente possa não só agir de forma mais rápida, mas também evitar a questão que houve no passado recente de conflito que levou até ameaça, inclusive com notícia de óbito no norte do estado. Então, o Ministério Público ele está se preparando, está se organizando melhor para poder estar atendendo essas demandas. Repetindo, e sempre costumo dizer isso, a gente não faz parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Na verdade, o Sistema Nacional, União, Estado e Município. O Ministério Público meio que seria, entre aspas, um fiscal desses três poderes. Mas eu penso que a gente deve ir além dessa fiscalização, sabe? Talvez o Ministério Público seja o grande interlocutor, um palco democrático para unir esses entes e unir comunidade, unir os grandes usuários que são as concessionárias. Aqui, se você for imaginar o Espírito Santo, a CESAM é uma grande usuária de recurso hídrico, então a gente precisa trazer para o debate, né, a CESAM, o SAIS. Agora nós temos, por exemplo, outro assunto que envolve diretamente recurso hídrico, o novo marco regulatório de saneamento, né, que está aí nessa briga, público ou privado ou híbrido, né? A gente tem uma opinião muito particular, não é a opinião do Ministério Público, minha particular, que nós precisamos abrir para o capital privado a questão do saneamento. São investimentos bilionários, onde você vai ter que tirar dinheiro da saúde, por exemplo, para colocar em saneamento. Então, por que não trazer, evidentemente, com todos os cuidados, para que você não privatize a água, trazer o dinheiro, né, a iniciativa privada, e nós temos como exemplo aqui a PPP, a parceria público-privada, né? Nós temos Serra, Cariacica e Vila Velha, com um andamento bastante significativo da rede de esgoto, tratamento de esgoto. E as estações de tratamento de esgoto. Então, esse novo marco regulatório, que tende a ser um regional, que tende a ser ou licitado ou não, tratado de forma estadual, junto com os municípios, me parece que também é mais um trabalho que o Ministério Público está atento. Nós criamos, além das coordenadorias de bacia, nós criamos coordenadorias especializadas, dentre elas o saneamento. Então, nós estamos lá alinhados, observando o caminhar da legislação, para ver como vamos atuar. Provavelmente, o Espírito Santo caminha aí, provavelmente, com a extinção dos SAIS, né? Esses municípios ou irão licitar com novas empresas para poder tratar o seu saneamento, ou, se não for licitado, talvez a CESAM encampe esse trabalho, né? Isso aí é uma coisa que a gente, não é o Ministério que diz, é a legislação que vai definir. E a gente está atento por quê? Quando você traz saneamento, quando você trata o saneamento, eu falo saneamento água e esgoto, que também tem questão de resíduo sólido, que é outra vertente, a gente tem uma melhora muito significativa dos recursos hídricos. E por que o Espírito Santo é importante ter saneamento 100%? Né? E aí tem uma promessa aí, 2030, a gente está com saneamento 100% antes de 2033, que é o marco lá da legislação. Porque como nós não temos aquífero, nós não temos água debaixo do subsolo, como São Paulo tem, outros estados têm. São Paulo, ali, aquela região ali de São Paulo, centro do Brasil, tem o maior aquífero do mundo, o Guarani. Nós não temos. Então a gente precisa de quê? De barragem. Mas como é que a gente vai represar água se a água não estiver limpa? Então nós temos que ter um saneamento 100%, para que a gente tenha a melhora dos recursos hídricos. Nós precisamos combater desmatamento para que a gente recupere as nossas nascentes. A gente tem que ter recuperação de mata ciliar para que você tenha menos assoreamento. Então, eu diria assim, que é um complexo de ações, né, que estão lá nos planos de bacia, que a gente precisa dar caminhamento. E por fim, definitivamente, a gente precisa mostrar para os municípios que os seus PDUs, né, seus planos de diretor urbano, precisa falar com o plano de bacia. Que os municípios da bacia, eles precisam também se organizar e ouvir os comitês. Repito, muitas vezes você tem uma atividade que é licenciada no município, o município pode licenciar determinados empreendimentos, só que você não tem uma possibilidade nem de saneamento, nem de tratamento de água, nem de tratamento de esgoto suficiente. E aí o que acontece? Você acaba contaminando aquela região, então todo um trabalho que você faz na bacia se perde em virtude daquela falta de olhar, né, que a gente chama aí de um olhar holístico da legislação, né, um olhar global da legislação, e isso é um exercício que o Ministério Público, com certeza, com as coordenadorias, vai ficar mais fácil dele chamar prefeitos, chamar os colegas, né, fazer com que haja um olhar regional
e um olhar correto para a proteção dos recursos hídricos, como a gente imagina que no futuro nós vamos ter. Tá certo. Nós agradecemos aqui a participação do promotor de justiça, dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Marcelo Lemos Vieira. Muito obrigado, doutor. A gente agradece, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. E a gente termina aqui o primeiro episódio do projeto Águas do Espírito Santo, uma parceria do blog do Elimar Cortes com a CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento. No próximo programa vamos falar de sustentabilidade, conversando com o professor Valmir Pedrosa e com o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like aí e siga a gente nas redes sociais. Até o próximo.